Bom dia! Hoje a gente vai dar início ao capítulo 4 de Física, gráficos 1, tá? Então, se vocês quiserem estar acompanhando pelo livro, vocês podem ir lá na página 5, tá? Então, no gráficos 1, esse capítulo 4, a gente vai trabalhar basicamente, né, com gráficos do movimento uniforme. Só relembrando, que é o movimento uniforme, gente? Movimento uniforme é quando um móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais, com a sua velocidade constante, com a aceleração igual a zero. O que significa velocidade constante? Que durante todo o trajeto, a velocidade vai permanecer a mesma, ela não irá mudar, ok? Nos gráficos do movimento uniforme, a gente vai perceber que as posições ocupadas pelo móvel ao longo de uma trajetória, elas não são modificadas com o passar do tempo. Que ele vai manter, assim como no movimento uniforme ele mantém a velocidade constante, ele vai manter a velocidade constante, diferente de zero, e que essas informações aí a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá. O primeiro gráfico vai ser o gráfico do espaço em função do tempo, tá? A relação do espaço em função do tempo no movimento uniforme, ela é definida pela função horária. Essa aqui que a gente já está acostumado a trabalhar com ela, tá? Essa aqui, ok, ó. Essa funçãozinha aí, tá? O que essa funçãozinha aí, né, vai decidir no nosso gráfico? Ela vai determinar, tá, a inclinação da reta. Que reta? Essa retinha aqui, ó. Tá? Essas retinhas aqui, ó. Tá? Vai determinar essas inclinações, tá? Aqui no nosso primeiro gráfico, no gráfico 1, a gente pode observar que nós temos presente no nosso gráfico o espaço inicial, o espaço final, o tempo e a velocidade, tá? A partir dessas informações, eu já posso caracterizar se esse movimento ele vai ser progressivo ou se esse movimento vai ser retrógrado. Mas vamos só relembrar o que é um movimento progressivo. O movimento ele vai ser progressivo como a sua velocidade for maior do que isso, maior do que zero. E o movimento vai ser retrógrado quando a sua velocidade for o quê? Exatamente, menor do que zero. Então, outra observação que a gente pode fazer no gráfico 1, ó, é que o espaço inicial, tá? Aqui, ó. Esse espaço inicial, ele vai ser diferente de zero, mas ele vai ser menor que o espaço final, ok? Então, no gráfico 1, eu tenho que o espaço final vai ser maior que o espaço inicial. O que isso quer dizer? Que os espaços, né, aumentaram com o passar do tempo. Ou seja, se esses espaços aqui, né, estão aumentando com o passar do tempo, isso implica que a minha velocidade ela é maior do que zero. Exatamente. Se a velocidade é maior do que zero, o nosso movimento vai ser o quê? Exatamente, progressivo. Vamos observar agora o gráfico 2. No gráfico 2, eu tenho também o espaço inicial, o espaço final, o tempo e a velocidade, ok? Mas ele tem algumas características diferentes do gráfico 1, não tem? No gráfico 2, o meu espaço inicial estava lá embaixo e o espaço final estava lá em cima. Isso no gráfico 1. No gráfico 2,
nós temos que o espaço inicial está lá em cima e o espaço final está aqui embaixo. Não é isso? E outra coisa que eu tenho diferente é a inclinação da reta. No gráfico 1, ó, a reta estava crescendo, né? Ó. No gráfico 2, a reta não está crescente, né? Ela está decrescente, exatamente. Então, vamos ver o que tudo isso implica para mim. No gráfico 1, eu tenho que o espaço final é maior que o inicial. Será que no gráfico 2, o meu espaço final também vai ser maior que o espaço inicial? Ó, o espaço inicial está aqui em cima. Está aqui em cima. E o espaço final, ó, está aqui embaixo. Ou seja, de acordo com o nosso gráfico, né, ó, a gente vai aumentando os valores daqui, né, ó. A gente teria aqui, por exemplo, se fosse de 1 em 1 unidade, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, a gente teria que quem estivesse mais acima, né, seria maior do que está abaixo. Ou seja, eu tenho que o espaço final vai ser menor, né, que o meu espaço inicial. Então, se o espaço final está diminuindo, isso quer dizer, com o passar do tempo, isso quer dizer que o meu movimento vai ser o quê? Retrógrado, né? Então, meu espaço, à medida que o tempo vai passando, está diminuindo. Então, meu movimento é retrógrado, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo 1. Aqui, ó, exemplo 1. Nós temos aqui um gráfico. Só lembrando, gente, o nosso gráfico, ele é o quê? Ó? O espaço em função do tempo. Então, aqui o nosso espaço está em metro e o nosso tempo está em segundos. Então, eu tenho aqui, ó, meu espaço inicial, ó. Tem o meu espaço inicial aqui, ó, 20, tá? E eu tenho o tempo, ó, né? O tempo, eu tenho o espaço final e eu vou obter aqui, só pela observação do gráfico, como ele está crescendo, a inclinação da minha reta está crescendo, eu tenho a velocidade maior do que zero, ok? Mas a gente quer fazer alguns cálculos, né? Vamos fazer aqui alguns cálculos a partir desse gráfico. Vamos lá. Quem é meu espaço inicial? Esse espaço inicial é 20, né? Ó. Espaço inicial é 20. Meu espaço final é 60. O meu tempo final é 8. E o meu tempo inicial é 0, tá? Então, vamos anotar esses dados. Então, você pode observar, ó, que tá aqui, os dados tá anotados. Todos esses dados que a gente falou estão aqui, ó, anotados. Mas o que é que a gente quer? A gente quer calcular a velocidade média. Como é o cálculo da velocidade média que a gente estudou no capítulo anterior? A gente sabe calcular a velocidade média? Sabemos. A velocidade média, né, ó. Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, ou seja, deslocamento sobre o tempo. E a gente tem a formulazinha um pouco maior, quando a gente tem informações com espaço inicial e espaço final, tempo inicial e tempo final, né? Que é essa daqui, velocidade média é igual espaço final menos o inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vamos substituir. A velocidade média é igual ao espaço final, que é 60, menos o inicial, que é 20, sobre tempo final, que é 8, menos o inicial, que é 0. Então, 60 menos 20, 40. 8 menos 0, 8. 40 dividido por 8, 5. Então, a nossa velocidade média vai ser 5 metros por segundo, já que o nosso deslocamento está em metros e o nosso tempo está em
segundos. Encontrei a velocidade média usando as informações do gráfico do movimento uniforme. Quero que vocês escrevam a função horária, né? Então, a função horária é o quê? A função horária é o espaço em função do tempo. Então, vocês vão pegar quem de informação para usar? Vocês irão pegar o espaço inicial e vocês irão pegar a velocidade, tá? Então, vamos lá. Usar a função horária. Espaço é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Espaço vai ser igual a 20 mais a velocidade 5t. Então, eu escrevi a minha função horária. Esse movimento, ele é o quê? Ele é caracterizado como um movimento progressivo, porque a sua velocidade é maior que zero. E ele é um movimento progressivo que pertence ao movimento uniforme. Exatamente. Vamos para esse exemplo 2, tá? Nós temos aí um gráfico, né? Esse gráfico continua sendo do espaço em função do tempo, o espaço em metros e o tempo em segundos, tá? E a partir do gráfico, a gente vai fazer algumas observações, tá? São 5 observaçõezinhas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem de informação? A gente tem o espaço inicial, ó. Espaço inicial é 0. A gente tem o espaço final, que é 100 metros. A gente tem o tempo inicial, que também é 0. E o tempo final, que é 20 segundos, ok? No item 1, eu quero que vocês digam que tipo de movimento é esse. É um movimento uniforme? É um movimento uniformemente variado? O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que é um gráfico, né, do movimento uniforme, ok? Qual é a posição inicial no item 2 agora? Qual é a posição inicial da partícula? Esse móvel, ó, estava inicialmente em que posição? Posição inicial 0. Então, espaço inicial igual a 0. Item 3. O que indica a inclinação do gráfico? O que indica, ó, essa inclinação aqui, gente, do gráfico? Ele vai indicar a velocidade, né, ó. No caso, essa velocidade aqui, ó, ela é maior que 0. Ele vai indicar a velocidade em função de quem, né? Encontra a velocidade média, né? Em função de quem? Do deslocamento e do tempo. Então, aqui, né? Velocidade média em função do deslocamento e do tempo, ok? No item 5, esse movimento é progressivo ou é retrógrado? Como a gente pode perceber, a velocidade é maior que 0. Então, se a velocidade é maior que 0, esse movimento é progressivo. Item 5. Qual é a posição da partícula no instante em que o tempo foi 10 segundos? Então, aí a gente vai usar quem? Função horária, exatamente. Função horária, escrita. Eu vou precisar de quem? Do espaço inicial, da velocidade e do tempo. Eu tenho quem? Eu tenho o espaço inicial, que é 0. Eu tenho o tempo, que é 10 segundos. Eu tenho a velocidade? Não tenho, mas eu sei como calcular? Com certeza. Então, vamos calcular a velocidade. Então, velocidade média vai ser igual a deslocamento sobre o tempo. Qual é o deslocamento total, gente? 100. Qual é o tempo total? 20. Então, vou só substituir. 100 sobre 20. 100 dividido por 20, 5. Então, a velocidade média, 5 metros por segundo, já que o nosso deslocamento está em metros e o nosso tempo em segundo. E agora, vamos substituir. Eu volto para cá, ó. Vou substituir. Espaço é igual, espaço inicial, que é 0, mais a velocidade, que é 5, vezes o tempo, que é 10. Ok?
Então, o espaço vai ser igual a 5 vezes 10, que é 50 metros. Então, no instante em que o tempo era 10 segundos, a partícula estava, né, na posição 50 metros, ok? Agora, a gente, continuando ainda no movimento uniforme, tá? A gente vai ver o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? No movimento uniforme, a gente já sabe que a velocidade é constante, ou seja, ela não muda durante o trajeto e que ela também é diferente de zero. Então, aí nós estamos representando, né, por uma reta paralela ao eixo dos tempos, tá? O eixo do tempo, uma reta paralela em relação ao eixo do tempo, a velocidade, ok? E a gente pode observar que nós temos dois gráficos aí, tá bom? Vamos ver aqui a característica de cada um. Nesse primeiro gráfico, tá? Esse que tá com a setinha vermelha. Nós temos aqui, ó, que a velocidade, ela é positiva. E que ela está acima do eixo do tempo. Que esse eixo aqui, se fosse num plano cartesiano, seria x e aqui seria y. Então, aqui, ó, seria positivo, né, ó. Aqui seria positivo. E aqui também no eixo y também seria positivo, ok? Então, a velocidade aqui, ó, ela é o quê? Maior do que zero, porque ela tá acima do eixo do tempo, tá? No segundo gráfico, nós temos aqui, ó, que a velocidade está paralela ao eixo do tempo também, só que ela está abaixo do eixo do tempo. Ou seja, se eu tivesse num plano cartesiano, aqui seria x, aqui seria y. Então, aqui seria o quê? Aqui eu teria um valor positivo e aqui eu teria um valor negativo. Então, se está abaixo do eixo do tempo, essa velocidade aqui, ó, ela é o quê? Negativa. O que é que implica eu ter uma velocidade maior que zero e uma velocidade menor que zero? Ou seja, uma velocidade positiva e uma velocidade negativa. Se ela está acima do eixo do tempo, ela é positiva. O que é que implica dizer que a velocidade é positiva? Se ela é positiva, é porque eu posso caracterizar esse movimento como sendo um movimento progressivo, ok? Se ela é negativa, isso quer dizer que o movimento é o quê? Retrógrado. Então, toda vez que eu tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, onde a velocidade está paralela ao tempo, né? Acima do eixo do tempo, essa velocidade vai ser positiva e esse movimento vai ser progressivo. Se eu tenho a velocidade paralela ao eixo do tempo, mas ela está abaixo dele, ela é uma velocidade menor que zero, logo ela é uma velocidade negativa que representa o movimento retrógrado. Logo abaixo desses gráficos, vocês vão ver aqui, ó, essa simbologia aí. O que quer dizer essa simbologia aí? E como é que a gente vai usar nesses gráficos de velocidade em função do tempo? Essa simbologia diz o seguinte, gente. Esse azinho está representando a área, tá? A de área, tá? Esse ΔS aqui, vocês já conhecem, que é o quê? Deslocamento. Então, o que eu estou dizendo, tá? Que a área desse gráfico da velocidade em função do tempo, tá? A área de um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Aí vem essa outra simbologiazinha aqui, ó. É numericamente igual ao deslocamento ou a variação de espaço, tá? Como vocês queiram chamar. Então, só repetindo. A
área de um gráfico onde a velocidade está em função do tempo é numericamente igual ao deslocamento. O que é que isso implica, gente? Tia, não estou entendendo. Então, vamos lá. Se você tem um gráfico nesse tipo, que é a velocidade em função do tempo, e você quer descobrir o deslocamento, porque aqui não aparece a informação de deslocamento. Aparece o quê? A velocidade e aparece o tempo. E eu quero descobrir o deslocamento. Então, para descobrir esse deslocamento, eu vou calcular a área. Que área, tia? Vai calcular a área formada, tá? Por esse gráfico. Vamos ver aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho a área de um triângulo. Esse gráfico é um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Aí eu tenho essa, ok? Conseguem ver a retinha lá, tá? E aí, tá formando um triângulo, tá? Ó, aqui tá formando, ó, um triângulo. Eu sei a área de um triângulo, lá da geometria, né? Que eu estudo, vocês já estudaram. Mas vamos só relembrar. A área de um triângulo é o quê? Base, né, ó, vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, você iria encontrar essa área aqui. O resultado da área seria exatamente o deslocamento, ok? Vamos para a área de um retângulo. Você tem um gráfico da velocidade em função do tempo. Para encontrar, aí você tem aqui, ó, a área do retângulo. Para encontrar a área do retângulo, você faz o quê? Base vezes a altura do retângulo, não é isso? Encontrou a área e você encontrou o deslocamento. A área de um trapézio, como é que você faz? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Encontrou a área do trapézio, estaria encontrando o deslocamento. Vamos fazer aqui um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, eu quero encontrar essa área aqui, tá? Ó, que seria a área de um retângulo. Para isso, vamos observar as informações que eu tenho. Tenho a altura e eu tenho a base. Quem é a altura? A altura, ó, vai ser tudo isso aqui, ó, daqui até aqui. Então, é quem? 40. Quem é a base? Vai ser até aqui, que é quem? 10. Então, eu vou substituir. Então, a área é numericamente igual ao deslocamento. Então, a área do retângulo é base vezes a altura. A área do retângulo é 10 vezes 40. Então, a área do retângulo é 400. Então, o deslocamento vai ser igual a 400 metros, já que a velocidade está em metros por segundo, ok? Então, é isso. Resolvam os exercícios que eu passei e até a próxima para correção, tá?